Legal, vamos então para o próximo. Novamente, estamos aqui, né? Nós estamos, nesse momento, aí colocando um tema que é super importante, que a gente tem visto, que vieram das perguntas, todo mundo mandou para a gente. A pergunta e a questão aqui é: o que a diretoria deve reportar ao conselho? Ou seja, muitos de vocês vivem essa realidade, né? Ou seja, a diretoria vem para o conselho reportar uma série de coisas. Como é que, então, a gente deve lidar com isso? O que a diretoria reporta para a gente e como a gente deve dar a devolutiva e orientar essa diretoria? Então, esta prática é super importante, tá? E aí, né, Richard, como é que você está vendo essa experiência tua de fazer com que, né, orientar a diretoria a reportar coisas que façam sentido e dar uma devolutiva para a diretoria para que ela possa caminhar em função dessas diretrizes que o conselho pode dar? Legal, Celso. Acho que antes de falar o que a diretoria deve reportar ao conselho, acho bom a gente deixar claro que um conselho, ele na verdade, ele tem por objetivo alinhar os interesses e colocar gestores e conselheiros e acionistas no caminho do crescimento. Então, a atribuição mais importante de um conselho é o direcionamento estratégico. Então, eu gostaria só de recomendar que uma boa parte da reunião fosse dedicada a isso. Aliás, até para a gente avaliar a maturidade de um conselho é muito fácil, é só você olhar a pauta da próxima reunião ou as atas das últimas reuniões e você identificar quanto do tempo da reunião foi dedicado ao futuro, que é o ponto mais importante, que é a razão, vamos dizer assim, mais importante de ter estruturado um conselho. Só que, logicamente, existe um momento que o conselho tem que se dedicar à supervisão e ao monitoramento dos negócios. Então, tem que se definir claramente o que o conselho quer supervisionar e monitorar na questão da execução, na questão do presidente, do CEO e de seus diretores, né? Então, normalmente, existe um orçamento empresarial que é aprovado no final do ano anterior. Então, se o seu conselho ainda não tem um orçamento empresarial estruturado, tem que ser feito isso e que isso depois tem que ser acompanhado mensalmente, o previsto versus o realizado e as principais distorções que aconteceram naquele mês para que o conselho possa provocar ou exigir determinados ajustes que devem ser feitos para que aquele plano, que aquele orçamento seja seguido à risca. E aí, logicamente, para que isso aconteça, para que aquele orçamento aconteça, vários planos de ação são colocados em marcha. Ações de contratação de executivos, de treinamento, de implantação de determinadas ferramentas de gestão, e isso tudo para que aquele orçamento possa vingar. E aí, o conselho deve acompanhar também esses cronogramas, o andamento dessas ações que são necessárias e fundamentais para que o orçamento possa acontecer. E, paralelamente a tudo isso, seria bom que o conselho escolhesse aí de 8 a 12 indicadores de desempenho, que a gente chama de KPIs, Key Performance Indicators, ou indicadores de desempenho, né? O conselho tem que ter de 8 a 12 indicadores que todo mês ele acompanha, não necessariamente nas reuniões, mas recebe com antecedência o andamento, né, como está esses indicadores, né? Isso estou falando para monitorar a operação, para monitorar o dia a dia da empresa. Mas tem também o monitoramento do futuro, né? E aí o Celso, que é especialista em estratégia empresarial, tem toda uma dinâmica para isso, Celso. Então, pessoal, eu acho que esse ponto que o Richard colocou, né, interessante, que eu acho que eu queria colocar, né, que este reporte da gestão, né, a gestão lida com duas questões, né, ele tem que executar o dia a dia, como o próprio Richard colocou, né, a gente definiu num orçamento, por exemplo, a forma de alocar o recurso. Bom, será que ele alocou o recurso de forma correta? Esse é o primeiro ponto. Segundo, será que este aprendizado, porque o previsto e o realizado muitas vezes não acontece, então o que a gente está aprendendo para que nos próximos meses a gente consiga melhorar, ajustar e tentar chegar no alvo que a gente está imaginando. Não vai acertar o alvo, mas o importante é que a gente caminhe na direção dentro daquela premissa que a gente anteviu, de crescer de uma forma, dentro de um segmento, da forma que a gente imaginou fazer esse crescimento. Então, este reporte, este aprendizado, ao alocar o recurso e buscar o resultado da alocação, é um exercício importantíssimo para a construção do próximo passo, que é o futuro, né?
quando a gente olha o futuro nas questões de estratégia e tudo mais, o grande desafio é quando a gente olha e tem um plano de investimento, né? Muitas vezes, se a gente tem uma estratégia, tem um plano de investimento. Se você não tem um plano de investimento que olha não só um ano, mas outros anos para frente, então nós temos um problema, porque é o seguinte, se eu não estou pensando em crescimento, como vou alocar para os próximos anos, esse plano de investimento que reflete esse racional, se ele não existe, é uma questão importante a gente pensar. E nas nossas discussões de conselho, é importante começar a discutir assim, olha, este ano alocamos um recurso para gerar esse tipo de coisa, mas ele é parte de um outro plano do ano seguinte, do outro ano, na qual a gente está esperando alocar novos recursos, novos resultados para construir aquilo. Essa discussão é fundamental e é justamente nesse ponto que, Richard, eu vejo que é importante essa discussão com a diretoria, né? Dizendo assim, gente, o que vocês estão fazendo hoje nos ajuda a construir o próximo passo, tá? E o quanto a gente envolve a diretoria para eles enxergarem que é o seguinte, não é o ano em si, não é aquele mês em si, a equação de como a gente está construindo os próximos passos que é o ponto, né? Que a gente tem que gastar bastante tempo, porque o que foi feito, foi feito. Agora, o que vai fazer é que garante o futuro. Legal, Celso, muito bom. Siga a gente nas mídias sociais e será um grande prazer tomar um cafezinho com vocês. Se vocês tiverem interesse em discutir os vossos desafios, entre no nosso site e agenda um horário que vai ser um grande prazer estar com vocês aí. Até mais. Até mais, gente. Vamos continuar batendo papo. Siga a gente.